Então, vamos aqui começar a cabecinha da vaquinha. Então, tô começando com a cor predominante que a gente tá usando até agora, que é a Gardenia 3061, tá? Agulha a mesma, 2,5. Vou fazer aqui um anel mágico, colocando neste anel mágico 7 pontos baixos. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos no anel mágico, fechando o anel. Tenho aqui a minha primeira carreira com 7 pontos. A segunda carreira é aquela carreira de sempre, que a gente vai fazer 2 pontinhos em cada ponto de base. Então, vamos fazer aqui 7 aumentos, né? Então, um ponto, opa, escapou. E o segundo ponto no mesmo local, tem o primeiro aumento, e assim a gente vai até completar o 7. Segundo, aumento de número 3, aumento 4, aumento 5, aumento 6 e o último aumento aqui, que é o aumento de número 7. E assim a gente fica com 14 pontos na nossa circunferência, tá? Vou fechar melhor este círculo aqui, né, para ficar bem fechadinho. E é isso, segunda carreira prontinha. Próxima carreira, a gente continua a aumentar, né? A gente tem que crescer este círculo. Então, aqui eu vou começar fazendo um ponto baixo no próximo pontinho de base aqui, e na sequência eu faço um aumento. E vou repetir isso por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento por 7 vezes. Quando você terminar essa terceira carreira aqui, fazendo esse um ponto baixo e um aumento por toda a volta, você vai ficar com 21 pontos de base, tá? Vou terminar a minha volta aqui e já volto para a gente fazer a próxima carreira. Então, aqui com a carreira de número 3 prontinha, vamos começar a carreira de número 4 e eu começo essa carreira fazendo um aumento. Então, carreira de número 4, começando com um aumento, e na sequência eu vou fazer 2 pontos baixos, tá? E vou seguir assim por toda a volta. Então, ó, os 2 pontos baixos simples, né? Agora, na sequência, um aumento e repito os 2 pontos baixos simples. E vou fazendo assim até chegar lá no comecinho, né? Da toda a volta aqui, chegando aqui no marcador. Quando você terminar essa volta, fazendo por 7 vezes um aumento e 2 pontos baixos, você vai ficar com 28 pontos de base. Vou terminar minha carreira de número 4 e já volto. E assim, com a carreira de número 4 finalizada, tenho então aqui os 28 pontos de base. Vamos para a próxima carreira, que é a carreira de número 5. Continuamos a aumentar, mas dessa vez eu começo fazendo 3 pontos baixos, então 1, 2, 3 pontos baixos, e para continuar aqui o aumentar a minha circunferência, eu faço na sequência um aumento. E sigo assim até o final. 3 pontos baixos e um aumento por 7 vezes, para quando eu chegar lá no final da minha voltinha, eu vou ter aqui 35 pontos de base. Então, carreira de número 5, faça 3 pontos baixos e um aumento por 7 vezes. E assim, finalizada a carreira de número 5, vamos dar início à carreira de número 6 e eu vou aqui quebrar a primeira sequência, tá? A carreira de número 6 são de 4 pontos baixos e um aumento por 7 vezes. Só que essa primeira sequência eu vou fazer só 2 pontinhos em vez de 4, então 1, 2. Na sequência eu faço o aumento. E agora sim eu vou fazer a sequência completa, que são 4 pontos baixos e um aumento. Vou fazer 4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Vai sobrar 2 pontinhos aqui, que eu vou fazer os 2 pontos baixos que faltam para essa primeira sequência. Então, vamos lá. Carreira de número 6, você vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. Depois,
4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes e vai finalizar com 2 pontinhos baixos. O final da carreira de número 6, você fica aqui com 42 pontos de base. Vou terminar a minha e já retorno. E aqui estou com a carreira de número 6 prontinha. Tenho então os 42 pontos de base. Vamos para a carreira de número 7 e faremos aqui 5 pontos e um aumento por 7 vezes. No final da carreira de número 7, após fazer essa repetição por 7 vezes, olha, 5 pontos e um aumento, 5 pontos e um aumento até o final, vamos ficar aqui com 49 pontos de base, tá? Vou fazer a minha carreira e já volto. Lembra, 5 pontos e um aumento na volta inteira. E aqui está a carreira de número 7 pronta, então tem os 49 pontos de base. Próxima carreira, carreira de número 8, vamos fazer de 6 pontos e um aumento. Só que, a exemplo da outra carreira, eu também vou quebrar a primeira sequência, tá? Então, em vez de fazer por 7 vezes 6 pontos e um aumento, eu vou fazer aqui 3 pontos para começar. Então, 1, 2, 3 pontos baixos. Vou fazer só metade dessa sequência e já faço aqui o aumento, tá? Então, 3 pontos baixos e um aumento. E agora sim eu faço a sequência completa de 6 pontos baixos e um aumento 5 vezes na volta. Vai sobrar 3 pontinhos aqui, que são os 3 pontinhos dessa sequência que eu quebrei. Tá legal? Então, vamos lá, carreira de número 8. 3 pontos baixos e um aumento, 6 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, e eu finalizo com 3 pontos baixos, ficando então com 56 pontos de base na minha circunferência. E aqui eu tenho a carreira de número 8 prontinha, tenho 56 pontos de base neste momento. Agora nós vamos fazer 10 carreiras, tá? São 10 carreiras de 56 pontos baixos, então é a 9, a 10, a 11, a 12, a 13, a 14, a 15, a 16, a 17 e a 18, certo? 10 carreiras, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ok? 10 carreiras de 56 pontos baixos, te encontro lá na carreira 18 finalizada, tá legal? Vou fazer as minhas 10 carreiras aqui e já volto com você. E aqui estou de volta com as 10 carreiras de 56 pontos. Então, temos este formato por enquanto, tá? A próxima carreira, então essa última aqui é de número 18. A próxima carreira, carreira de número 19, vamos fazer bastante aumentos, tá? Para fazer o volume do rostinho. Então, aqui, para a próxima carreira, vamos fazer a seguinte sequência. 3 pontos baixos e um aumento por 14 vezes. Então, em toda a volta aqui, ó, nós vamos trabalhar com 3 pontos e um aumento. Vai fazendo 3 pontos de aumento, 3 pontos de aumento, 14 vezes na volta, tá? Quando você terminar essa volta, fazendo essa sequência toda de aumentos, nós vamos ficar aqui com 70 pontos de base. Tá legal? Então, carreira de número 19, faça aí 3 pontos e um aumento por 14 vezes. E eu te encontro aqui, no finalzinho dela. E aqui eu estou com a carreira de número 19 prontinha, então fiz os 3 pontinhos aí e um aumento por toda a volta, ó, crescemos bastante, né? Agora, o próximo passo é fazer 4 carreiras de 70 pontos. Então, vamos fazer aqui a 20, a 21, a 22 e a 23. 4 carreiras, 20, 21, 22 e 23. 4 carreiras de 70 pontos baixos, tá bom? Vou fazer as minhas 4 carreiras, te encontro lá na 23 prontinha. Tá legal? Até já! E aqui eu estou com a carreira de número 19 prontinha, então fiz os 3 pontinhos aí e um aumento por toda a volta, ó, crescemos bastante, né? Agora, o próximo passo é fazer 4 carreiras de 70 pontos. Então, vamos fazer aqui a 20, a 21, a 22 e a 23. 4 carreiras, 20, 21, 22 e 23. 4 carreiras de 70 pontos baixos, tá bom? Vou fazer as minhas 4 carreiras, te encontro lá na 23 prontinha. Tá legal? Até já!
E aqui estão as 4 carreiras de 70 pontos. Então, essa última carreira aqui é de número 23, tá? Temos este formato por enquanto. Vamos agora colocar os olhinhos. E para isso, a gente precisa encontrar a carreira 17 e a carreira 18. Ou seja, a 18 é a última carreira antes da gente começar a fazer os aumentos aqui. Então, ela tá fácil de localizar. Se você não conseguir visualizar ela aqui, né, essa carreira de aumentos, a de cima é a 18. Se você não conseguir visualizar dessa forma, é só você contar de trás para frente. Eu, por força do hábito, eu tô deixando aqui, né, o meu marcador lá atrás, mas pode ser em qualquer ponto, porque a gente está fazendo carreiras, né, iguais, eu não tenho diferenciação por enquanto. O que vai começar a diferenciar agora pra gente vai ser os olhinhos, né, colocando à frente do rostinho aqui. Então vamos lá, ó, se você tiver dificuldade de localizar aqui pelos aumentos, você só vai contar de trás para frente. Então essa carreira aqui é de número 23, daí a 22, a 21, a 20, a 19, que é a carreira de aumentos, tá? E a de cima 18. Os olhinhos vai ficar entre a 17 e a 18. Então aqui, ó, eu encontro a 17, o entre 17 e os 18, tá? Vou colocar aqui um alfinetinho só para marcar o centro do rosto. Vamos supor, se fosse uma boneca, seria o pontinho do nariz, tá? Aqui a gente vai contar 7 pontinhos, 1, 2, 3, 4. Opa, desculpa, não é 7 pontinhos. São 7 pontinhos de distância que eu preciso entre eles. Então eu vou contar aqui, olha, deixa eu ver. 1, 2, 3 aqui, tá? Vou tirar esse aqui e aqui eu vou contar os 7 pontos de distância. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então eu preciso ter 7 pontos de distância entre os olhinhos instalados, ou seja, eu tenho que ter aqui 7 pontinhos visíveis, tá? Porque se eu colocar o meu olhinho neste ponto aqui, eu não vou ficar com 7 pontos visíveis. Então, eu vou pular aqui 1 ou 2 pontinhos. Eu acredito que pulando um pontinho dê, mas eu vou pular mais um por segurança, tá? Como a gente não tem, né, uma quantidade de pontos certinhos aqui, porque tá tudo igual, né? Eu não tenho marcações de bochechas igual a gente faz numa boneca, não tem problema. Então eu vou aqui, ó, no ponto seguinte, eu vou alargar ele e vou colocar aqui, opa, pulou, e vou colocar o olhinho. Tá? Colocando esse olhinho aqui, daí eu consigo ver quantos ele, ó, um pontinho que eu pulo pro lado já dá certo, tá vendo? Porque a agulhinha ficou bem ali. Então aqui, vamos lá de novo contar 7 pontinhos de distância. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seria aqui. Então, eu vou pular mais um e vou no ponto seguinte para encaixar o meu olhinho. E assim eu fico com uma distância de 7 pontos entre eles instaladinhos. A gente confere, se não der certo, a gente pula mais um. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos, ficou bem em cima. Dá até para fazer no pontinho do lado. Vamos pular mais um aqui, vamos ver se sim dá certo. E pronto, olhinhos instalados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos visíveis entre os olhinhos. E agora eu vou só colocar as travas aqui e já volto para a gente continuar a confeccionar essa cabecinha. E aqui já estou de volta com os olhinhos travados e vamos então continuar essa cabecinha. A próxima carreira, a carreira de número 24, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 14 vezes. Então, o que a gente aumentou, agora a gente vai diminuir, tá? Então, faça aí a carreira de número 24, 3 pontos baixos e uma diminuição em toda a volta por 14 vezes e eu já retorno aqui pra gente continuar.
E aqui está a carreira de número 24, prontinha. Então, eu tenho neste momento 56 pontos de base. Lembrando que ela foi feita de 3 pontos e uma diminuição por 14 vezes, né? A próxima carreira, a carreira de número 25, continuamos a diminuir e eu vou fazer 2 pontos e uma diminuição por 14 vezes também, tá? Então, carreira de número 25, faça aí 2 pontos e uma diminuição por 14 vezes e vamos ficar aqui com 42 pontos de base. Já volto. E aqui estamos com a carreira de número 25 prontinha, então eu tenho 42 pontos de base, certo? Vamos para a próxima carreira, carreira de número 26, e para essa carreira vamos fazer 5 pontos e uma diminuição. 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes, tá? Agora a gente começa a trabalhar na base de 6. Vamos lá, 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes na volta e vamos ficar aqui com 36 pontos de base. Vou fazer a minha carreira e já volto com você. E aqui eu estou com a carreira de número 26 prontinha, então eu tenho 36 pontos de base. Lembrando que ela foi feita de 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Próxima carreira, a carreira de número 27. Faremos 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes e vamos ficar com 30 pontos de base. A exemplo de outras carreiras que eu fiz aqui, eu vou quebrar a primeira sequência, tá? Então, eu vou começar fazendo 2 pontos e uma diminuição. Depois, eu vou fazer 4 pontos e uma diminuição por 5 vezes e para finalizar, 2 pontos baixos. E a gente vai ficar com 30 pontos de base. Tá legal? Então, faça aí, carreira de número 27, 2 pontos e uma diminuição, depois 4 pontos e uma diminuição por 5 vezes e para finalizar, 2 pontos baixos. Eu já volto. E aqui está a carreira de número 27, prontinha com os 30 pontos de base. Próxima carreira, carreira de número 28. Vamos fazer aqui 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes, tá? Então, começa aqui, 3 pontos e uma diminuição e vai fazendo até o final da volta. Essa mesma sequência, são 6 repetições e ficaremos aqui com 24 pontos de base. Tá legal? Então, carreira de número 28, 3 pontos e uma diminuição. E aqui está a carreira de número 28, prontinha, com os 24 pontos de base. A próxima carreira, vamos fazer uma carreira de 24 pontos, mas aqui eu vou pegar somente a alcinha de trás da carreira anterior. Então, são 24 pontos baixos, mas trabalhando somente na alcinha de trás, tá bom? Porque a gente vai fazer aqui a separação da cabecinha para o pescoço. Então, segue aí fazendo. Repete os 24 pontos, somente na alcinha de trás, e eu já volto com você com a carreira de número 29 finalizada. E aqui estamos com a carreira de número 29, com os 24 pontinhos, né? Com aqui na alcinha de trás, deixando a alcinha da frente evidente, porque ela vai ser a separação para a gente fazer as próximas carreiras, e as próximas carreiras vão ficar para dentro da cabeça. Neste momento, eu aconselho você a colocar o enchimento na cabecinha, tá? Fazendo o exercício de colocar bastante enchimento aqui, aonde a gente fez os aumentos, tá bom? E também, quando você colocar, faz assim, ó, com o seu dedo polegar, para que você vai criando já um espaço aqui para o túnel que a gente vai fazer, tá? Então, isso facilita bastante quando a gente for fazer a virada das próximas carreiras que a gente vai construir para dentro da cabecinha. Então, você vai colocando, ó, e vai fazendo aqui um buraquinho bem no centro da cabeça, tá? Vai direcionando bastante enchimento para as laterais, principalmente essas aqui, ó. Não esquece desses aumentos que a gente fez aqui, para que eles fiquem realmente todos completinhos com enchimento, para que não fique ruguinhas, tá bom? Ruguinhas não deixa a peça esteticamente bonita, então a gente precisa caprichar realmente no enchimento aqui, tá?
Então, vá fazendo assim, vá colocando bastante enchimento e vamos construir. Já vou passar para você as próximas carreiras. Então, serão 10 carreiras. Vamos fazer a 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 10 carreiras, da 30 a 39, de 24 pontos baixos. Nessas próximas carreiras, não coloque enchimento, tá? Não coloque. É só até aqui e não esquece. Mais uma vez, vou lembrar porque é muito importante para dar formato para a cabeça. Coloca enchimento bastante aqui nos aumentos que a gente fez aqui, tá bom? Então, vamos lá, enchendo a cabecinha, construindo aí 10 carreiras de 24 pontos e eu já volto com você. E aqui estou de volta com as 10 carreiras de 24 pontos. Ó, não tem enchimento aqui, então não coloque enchimento porque ela vai ser virada, tá? A próxima carreira vai ser a carreira de número 40, então essa última aqui das 10 é a de número 39. A carreira de número 40 você vai fazer 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes na volta e vamos ficar aqui com 18 pontos, tá bom? Então, carreira de número 40, 2 pontos e uma diminuição, 6 vezes na voltinha. Então, aqui está a carreira de número 40, com os 18 pontos de base. Vamos para a carreira de número 41 e você vai fazer 1 ponto e uma diminuição por 6 vezes. Ficaremos aqui com 12 pontos de base, tá bom? Então, carreira de número 41, 1 ponto e uma diminuição, 6 vezes na volta. E aqui está a carreira de número 41 prontinha, então tem uns 12 pontos de base. Vamos para a última carreira, que você vai fazer 6 diminuições. Essa, né, é a de encerramento, tá bom? Então, carreira de número 42, faça 6 diminuições na volta. E aqui tenho a carreira de número 42 finalizada com as 6 diminuições. Eu vou cortar o fio, tá? Deixando uma sobra para arremate. Vou colocar na minha agulhinha aqui e vamos fazer aqui o fechamento do anel, tá? Então, eu vou passar pelas 6 alcinhas de fora aqui dos últimos 6 pontos. Então, aqui o segundo, terceiro, quarto, quinto e por último, 6º ponto. Vou puxar este anel, ó, fechei aqui. E eu vou dar só uns pontinhos aqui, só para garantir que isso não vá se desmanchar, tá? Bom, essa parte está pronta, tá? Cabecinha pronta. Agora, o que falta a gente fazer é realmente trazer este túnel aqui para dentro, nessas últimas carreiras aqui para dentro. E para isso, ó, a gente vai aqui com a ajuda do nosso dedão, né? Empurrando isso para dentro até ele ficar todinho lá pelo lado de dentro, com abertura para depois a gente encaixar o pescocinho. Então, essa parte da cabecinha está pronta. Vamos agora para os acabamentos dessa cabeça, né? A gente ainda precisa fazer aqui um pouquinho, afundar os olhinhos um pouquinho, fazer o detalhe do focinho, fazer a orelha, os bordados, ainda tem bastante coisa aqui para fazer, tá bom? Então, cabecinha finalizada, pelo menos a construção dela. Agora vamos para as decorações. Então, agora vamos fazer aquela parte que a gente deixa os olhinhos mais fundos, tá? Vamos dar uma fundadinha aqui. Para isso, ó, eu peguei um pedaço do mesmo fio, da mesma cor que eu estou utilizando, e vou entrar com ele, ó, umas 2 carreiras aqui embaixo, bem no centrinho aqui do rostinho, tá? Umas 2 carreiras aqui embaixo. Vou sair aqui do lado do olhinho, do lado de dentro de um dos olhinhos, tá vendo, ó? Entrei aqui. Deixo uma pontinha para depois eu arrematar, na distância no máximo de um pontinho, tá? Você vai entrar novamente. Se você conseguir colocar o quanto mais para baixo do olhinho aqui, melhor, para não ficar aparente esse fio, mas no meu caso aqui tá sendo um pouco difícil, então eu vou entrar do lado de fora mesmo, ó. Vou sair lá do outro lado, no mesmo ponto, na mesma altura, mais ou menos, de onde eu estou trabalhando do lado esquerdo, vou trabalhar do lado direito, tá vendo? Fica bem disfarçadinho, tá? Aqui eu vou entrar no pontinho
do ladinho e trago o fio aqui para onde tudo começou. Tá vendo? Fica um pontinho bem disfarçado, quase nem dá pra ver. E aqui a gente vai fazer este puxãozinho. Ó, o primeiro fio que ficou aqui afunda esse olhinho, o outro fio afunda o outro olhinho, mas para isso a gente tem que segurar os dois em conjunto, tá vendo, ó? Aí eu faço aqui, né, os ajustes para afundar, tá? Então é só puxar que vai afundar os dois e você vai ajeitando aí com a sua mãozinha, com o seu dedinho, a profundidade que você quer. Feito isso, você vai vir aqui e vai dar um nozinho. Colocou na profundidade que você quer, ó, você dá um nozinho para segurar, tá? Dá uns 2, 3 nozinhos aí, para deixar bem seguro essa cavidade aqui, que você escolheu. Ok? Então, aqui agora é só finalizar escondendo o fio e essa parte, né, da decoração do rostinho tá pronta. E agora, com um pedacinho de fio branco, tá? Sobrinha de fio branco mesmo, eu vou colocar aqui na minha agulhinha e vou fazer aquele branquinho nos olhinhos, tá? Então, vou entrar aqui embaixo mesmo, vou sair aqui do ladinho de dentro, de fora, de um dos olhinhos, deixo uma pontinha aqui para depois eu arrematar. Vou fazer toda essa voltinha, uma meia lua embaixo, tá? Vou sair lá do outro lado. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Para te dar mais segurança, coloca um pinguinho de cola aqui, tá bom? Para ele ficar bem seguro aqui. E traz este fio aqui para baixo, tá? Eu vou sair num ponto qualquer aqui, depois eu ajusto. Eu vou levar lá no mesmo pontinho de onde tudo começou, tá bom? Então, aqui, ó, embaixo, eu só vou colocar um pinguinho de cola no pontinho aqui embaixo, em cada um deles, tá bom? Com a ajuda de um alfinetinho, né, para direcionar direitinho a cola, ok? Aqui eu só vou trazer o fio para o mesmo ponto, dar um nozinho, cortar o excesso. Bom, fizemos aqui, né, o afundamento dos olhinhos e o branquinho, agora eu vou fazer o focinho da vaquinha, tá? Tô usando a cor Sopro 3047. Vou fazer aqui um nó corrediço. Fechei o meu nozinho, apertei ele e vamos aqui fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. A partir da segunda correntinha, eu vou voltar fazendo 1, 2, 3 pontos. Na última correntinha, eu vou colocar 4 pontinhos juntos. Aqui deu uma desfiadinha, aqui. 1, 2, 3 e 4. Do outro lado da correntinha, eu faço aqui 2 pontos baixos, então 1 e 2, e na última correntinha eu vou fazer 3 pontos baixos juntos. 1, 2 e 3. E assim temos a primeira carreira com 12 pontos de base. Para a segunda carreira, eu venho aqui neste primeiro pontinho e vou fazer um aumento. Vou marcar aqui, só para não me perder na quantidade. Na sequência, eu vou fazer 3 pontos baixos. Fiz o aumento e agora, ó, 1, 2, 3. Agora eu vou fazer um aumento em meio ponto alto. Lacei, tirei todas as argolinhas. Lacei no mesmo ponto, tirei todas as argolinhas. No próximo ponto, eu vou fazer 3 meio ponto alto junto, tá? Então, ó, primeiro, segundo e terceiro. Preciso fazer esses mesmos aumentos lá do outro lado, sem alterar a altura aqui do centro. Então, eu vou vir
fazendo pontos baixíssimos, vou fazer 4, então 1, 2, 3, 4. Cheguei na mesma altura aqui, vou fazer os 3 meio ponto alto juntos. 1, 2 e 3. E no próximo ponto eu faço o aumento em meio ponto alto. Deixa eu só tirar isso aqui para não me atrapalhar. E aqui eu faço aquele aumento que eu fiz lá do outro lado em meio ponto alto, para ficar igualzinho os lados, tá? Como forma de acabamento, eu vou fazer uma carreira inteirinha de meio ponto alto, de pontos baixíssimos, desculpa, ó. Vou dar toda a volta aqui no focinho em pontos baixíssimos. Tá bom? Então, a minha carreira acabou aqui no aumento, em meio ponto alto. Agora, eu vou fazer os baixíssimos e dando toda a volta. E aqui, ó, fiz toda a volta em meio ponto alto, em pontos baixíssimos. Oh, meu Deus! Toda hora, em vez de falar baixíssimo, eu tô falando meio ponto alto. Vou colocar o fio na minha agulha e passar ele lá para trás para fazer, né, o arremate. Tá bom? Então, aqui atrás é só fazer um arremate, pode até fazer um nozinho aqui com os dois juntos, ó. Só para que o fio não corra, tá? Bom, temos o focinho pronto. Agora, a gente precisa fazer as narinas, né? O narizinho mesmo da vaquinha. Para isso, eu vou fazer aqui, ó, tomando como base a pontinha das correntinhas e vou fazer um bordadinho aqui na diagonal, tá? Aqui e aqui. Vamos lá, vou cortar um pedacinho do meu fio aqui. Já vou cortar para fazer os dois, tá? Dos dois lados. Então, aqui com o meu fio já cortado, vou fazer aqui uma voltinha, lembra? Eu vou usar aqui o início da correntinha, né? Uma das pontas aqui da minha primeira carreira. Vou fazer uma argolinha aqui, ó. Com 2 voltas, tá? Então, eu fiz aqui uma argolinha, vou fazer mais uma volta aqui. Opa, entrei errado, gente. Aqui, aqui para baixo, para cima. Pronto. Então, tá vendo? Eu fiz 2 argolinhas aqui, certo? E agora, ó, eu vou voltar com o meu fio aqui para cima e vou fazer voltinhas aqui, ó. Então, vou pegar de baixo para cima e vou fazer um voluminho aqui, tá vendo? Vou fazendo várias voltinhas, ajustando essas voltinhas uma do lado da outra, para fazer o voluminho aqui da narina. Acho que cabe mais uma, vamos lá ver? Ó, coube. Tá vendo? E assim eu faço uma das narinas, passo aqui por baixo, né? Você pode passar aqui por dentro ou cortar o fio e fazer de novo. Ó, dá pra fazendo assim, tá vendo? Ir passando assim, até chegar lá do outro lado. E fazer o mesmo processo, eu só vou chegar até lá. Deixa eu só ver se eu já alcancei. Já, ó, daqui eu já entro aqui e faço o mesmo processo que eu fiz lá do outro lado. 2 alças aqui. Volto com meu fio aqui para cima e faço as voltinhas aqui para fazer o volume da narina. Tá bom? Feito isso, é só jogar o fio lá para trás e arrematar. Se você já quiser utilizar este mesmo fio para costura, tá? Pode. O que eu vou fazer é, além de eu vou colar, mas eu também vou dar uns pontinhos. Então, já dá até para utilizar essa sobrinha de fio para fazer esses pontinhos também, tá bom? Mas primeiro eu vou fazer a cola, para deixar ele bem posicionado, certinho, e depois eu dou uns pontinhos como garantia, tá bom? Então, ó, acho que tá faltando uma voltinha. Não, tem as 4. Tá igualzinho. Só vou passar o fio lá para trás.
E pronto. Tá pronto o focinho da nossa vaquinha. E aqui estou, tá vendo? Eu passei só aquela sobra de frio aqui pra frente e eu vou posicionar aqui, tá? No centro do rostinho, tá vendo? Você vai ter como base os olhinhos, tá? E você vai só posicionar aqui bem no centro, na carreira, logo abaixo dos olhinhos. Tá? Eu vou aqui só colocar uns alfinetinhos para você ver como fica. Este fio aqui eu vou aproveitar para depois dar uns pontinhos, tá? E, ó, eu vou passar a cola e vou fazer essa posição aqui. Aí eu deixei paradinho para que você observe bem onde está colocado. E agora, gente, é só colar e costurar, tá? A costura eu não vou fazer completa. Eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Vamos supor que eu já tenha passado cola, tá? Eu vou vir aqui, ó, utilizando esta parte aqui. Passo aqui por baixo. Pego um pontinho do corpinho, tá vendo, ó? Peguei um pontinho do corpinho. E venho fazendo esse alinhavo aqui. Pego um outro pontinho do corpinho. Passo pra cima, tá vendo que eu não tô utilizando todos os pontos, é só uma costura de proteção realmente. Ó. E assim eu vou fazendo, tá? Bem soltinho, para que não fique repuxando, né? Para que não marque em nenhum momento. Ó, passo lá para baixo, pego uma alcinha do corpinho, tá vendo? E assim a gente vai fazendo esse alinhavo aqui, tá? Então, vou fazer esse trabalho aqui de fazer a colagem, fazer a costura e eu já volto pra gente fazer as outras partes. Ainda falta a gente fazer o chifrinho, a gente falta fazer as orelhas, ainda tem trabalho para essa cabecinha. E vamos então, depois de colocar o focinho na vaquinha, né, vamos fazer agora, tá aqui o focinho colocado, vamos fazer agora o chifre, tá bom? Aqui eu tô usando o fio amêndoa, tá? Um fio marronzinho mais claro que você tiver em casa, um cor de pele um pouquinho mais escurinho, também dá certo, né? O importante é utilizar o que você tem aí, tá bom? Porque é muito pouco fio, tá vendo? Ó, eu tô reutilizando um fio aqui de uma boneca que não deu certo, porque não vou jogar esse fio fora, certo? Então, é isso. Vamos lá, gente, ó. Vou pegar aqui, vou fazer um anel mágico. Eu falo isso de reutilização de fio, ou então usar o que você tem, porque é muito pouco mesmo. Olha o tamanhinho da peça, né? Abrir um novelo só por causa disso não vem ao caso. Então, vamos lá. Eu tô usando aqui o amêndoa, tá? Vou fazer um anel mágico, fechando esse anel mágico aqui com esse pontinho só para segurar. Vou fazer aqui 5 pontos, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Deixa eu só desmanchar esse aqui, porque ele ficou com o fio puxado. Então, 3, 4 e agora 5. Tá? Vou fechar este anel e tenho aqui a primeira carreira com 5 pontos baixos no anel mágico. Vou puxar mais um pouquinho. A próxima carreira, a carreira de número 2, você vai fazer 4 pontos baixos e um aumento, tá? Então, aqui, ó, pontinho simples mesmo. Vou fazer 1, 2, 3, 4. No último pontinho aqui, eu vou colocar um aumento, tá? É bem apertadinho, porque é uma peça bem pequenininha, né? Então, pra mim, é uma certa dificuldade de trabalhar com peça pequena, mas faz parte. Aqui, então, ó, a gente só dá uma ajustada para virar isso para fora, ok? Então, temos aqui a segunda carreira e neste momento eu tenho 6 pontos de base. Para a próxima carreira, vamos trabalhar com aumentos. Eu venho aqui no primeiro ponto. Essa carreira, a carreira de número 3, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por 3 vezes, tá bom? Então, aqui no primeiro ponto, eu vou colocar um ponto baixo,
No próximo ponto, eu coloco o primeiro aumento. Então, 1 e o segundo ponto do aumento. Então, tem o primeiro aumento, no próximo ponto, um ponto baixo simples e na sequência, o segundo aumento. E a última vez aqui, um ponto baixo e um aumento. Vamos, aí. Aqui, o último aumento, tá? Então, fiquei aqui com essa carreira, que é a carreira de número 3, com 9 pontos de base. A próxima carreira, a carreira de número 4, vamos começar aqui fazendo 4 pontos. Então, ó, 1, 2, fiz só 2, agora eu tô fazendo o terceiro, o quarto. Depois desses 4 pontos baixos que a gente está na carreira de número 4, comecei com 4 pontos, vou fazer um aumento e vou finalizar a carreira com outros 4 pontos baixos. Então, aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Então, carreira de número 4, eu fiz 4 pontos, um aumento, 4 pontos. Fiquei com 10 pontos de base aqui. Para a carreira de número 5, eu vou começar fazendo uma diminuição. Tá? Tenho aqui uma diminuição e na sequência eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Depois da diminuição e 3 pontos baixos, eu vou fazer 2 aumentos, tá? Então, aqui o primeiro aumento e na sequência outro aumento, segundo aumento. E para encerrar a carreira, eu faço 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E eu tenho assim a carreira de número 5 finalizada com 11 pontos de base, tá? Próxima carreira, carreira de número 6. Novamente, eu começo com uma diminuição. Depois da diminuição, eu vou fazer aqui 4 pontos baixos. Então, ó, 1, 2, 3 e 4. Depois da diminuição e 4 pontos baixos, eu vou fazer outro aumento. Então, aqui, um aumento sozinho, tá? E para terminar essa carreira, eu vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E aqui eu vou cortar o fio, deixando uma sobra para depois a gente costurar na cabecinha, tá? Só fechar melhor aquele anel mágico lá. Você percebe que os aumentos que a gente faz é para fazer essa curvatura aqui, para depois ficar bonitinho na cabeça, curvadinho. Então, aqui eu vou, ó, deixar uma sobrinha para costurar na cabeça e está pronto o chifre. Vou colocar um pouquinho de nada de enchimento aqui, só para dar o formato dele, tá? Vou até colocar essa linha aqui para dentro, para ajudar a encher, né? Vou colocar um pouquinho de enchimento, um pouquinho mesmo, só para ajudar a fazer o formatinho. Para deixar fazer a curvinha, né? Para fazer a curvinha do chifre, tá vendo? E é isso, o chifre pronto, tá? Vamos fazer agora a orelhinha, para depois a gente costurar as duas peças, porque elas precisam ficar numa posição bem estratégica, as duas, tá bom? Então, próximo passo, vamos fazer as orelhas antes de colocar, né, essa peça na cabecinha. E essa aqui é a orelhinha, tá? Vamos fazer duas, já tem uma pronta, vou fazer a outra com você, utilizando o mesmo fio que a gente utilizou até agora, né?
como predominância no corpinho e na cabeça, né? Estou usando Gardenia aqui, então bora lá começar essa orelhinha. Para a orelha, vamos começar fazendo o anel mágico, ok? Um anel mágico e colocando dentro deste anel 6 pontos baixos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Fechando aqui, eu tenho a minha primeira carreira, ok? Próxima carreira, nós vamos fazer uma carreira de aumentos e pontos baixos combinados. Então, eu vou fazer aqui no primeiro pontinho, um ponto baixo. E na sequência, eu faço o primeiro aumento, tá? Então, tem que fazer 3 vezes essa sequência. Um ponto baixo. E o segundo aumento. E depois, outro ponto baixo e o último aumento. Então, carreira de número 2, um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. E ficamos aqui com 9 pontos de base. Para a carreira de número 3, você vai fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Então, uma carreira de 9 pontos baixos. Só vamos repetir a quantidade que eu tenho aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o último aqui, 9. E assim temos a terceira carreira pronta com 9 pontos de base. Para a próxima carreira, vamos fazer uma carreira de aumentos e pontos baixos. Então, eu vou começar fazendo aqui, ó, 1, 2 pontos baixos simples e na sequência eu vou fazer um aumento. E vou repetir isso por mais 2 vezes. Então, essa carreira, a carreira de número 4, são 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, aqui estou no segundo aumento. E, por fim, a última sequência aqui, 1, 2 pontos baixos e o último aumento. E assim a gente finaliza a carreira de número 4 com 12 pontos de base, tá? Orelhinha tomando forma aí. Próxima carreira, a carreira de número 5. Mesma coisa, só que agora vamos fazer com 3 pontos baixos. Olha, 1, 2, 3 pontos baixos e o primeiro aumento. Vamos repetir isso mais 2 vezes. Então, carreira de número 5 são 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, aqui o terceiro e o segundo aumento. E por fim, o último aqui. 1, 2 e 3 e aqui o último aumento, o terceiro aumento, e a gente finaliza essa carreira, a carreira de número 5, com 15 pontos de base. Para a próxima carreira, a carreira de número 6, nós vamos fazer 4 pontos e um aumento, tá? Por 3 vezes também, e a gente vai finalizar com 18 pontos de base. Deixa eu só cortar esse fiozinho aqui que tá me atrapalhando bastante. Então, vamos lá. Então, 1, 2, 3, 4, e o aumento, o primeiro aumento. 1, 2, 3, 4 e o segundo aumento. E por fim, a última vez, 1,
2, 3, 4 e o terceiro aumento. Então, temos aqui a carreira de número 6 com 18 pontos. O próximo passo, a gente vai fazer 3 carreiras de 18 pontos baixos, tá? A 7, a 8 e a 9. Então, segue aí repetindo 18 pontos baixos por 3 vezes. Eu vou fazer as minhas em off e já volto com você. Então, aqui estou de volta com as 3 carreiras de 18 pontos. Agora, a gente vai fechar este círculo aqui com 9 pontos baixos, fazendo de um lado para o outro, unindo as duas pontas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o último aqui, 9. Para fazer, ó, você percebe que eu não coloquei enchimento, tá? Tá sem enchimento nenhum. Para fazer este formatinho aqui, a gente vai fazer essa dobrinha e eu vou aqui, ó, fazer um ponto baixíssimo lá na outra ponta. E eu uno as duas partes, mas para isso eu preciso deixar esse fio bem ajustadinho. Ó, no primeiro pontinho aqui, a gente faz esse ponto baixíssimo, tá? Aqui, eu vou cortar o fio, deixando uma sobra para depois a gente costurar na cabecinha, tá? Então, volta aí, faz mais uma peça, 2 orelhinhas prontas, chifrinho pronto. E agora, a gente vai colocar essas 4 pecinhas na cabeça da vaquinha. E antes da gente costurar essas 4 peças aqui na cabecinha, eu cortei um pedacinho do fio da mesma cor que eu fiz o chifre, tá? Pra gente fazer mais um detalhezinho aqui no rosto, tá bom? Eu vou pegar um alfinetinho pra marcar. Vou fazer essa marcação aqui, ó. 1, 2 carreiras pra cima, alinhada com o branquinho dos olhos, tá? E na carreira de cima, eu coloco aqui mais um alfinetinho, tá vendo? Ó, 2 pontinhos de diferença, um outro alfinetinho, mas na carreira de cima, tá? Ó, alinhado com o branquinho, eu pulei 2 carreiras, um alfinete, né? O lado aqui externo do olhinho. Aqui, pulei 2 carreiras, 2 pontos, na carreira de cima eu coloquei o outro alfinete. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Então, aqui, olha, alinhado com o branquinho dos olhos, eu vou pular aqui 1, 2 carreiras. Tenho aqui o alfinete, você pode, ó, aqui, vamos alinhar com o outro lado, né? Na mesma carreira. Alinhado aqui com o branquinho dos olhos e pulo 2 pontinhos, na carreira de cima eu coloco o outro alfinete. Aqui a gente vai fazer uma sobrancelha para a nossa vaquinha, para deixar o olhinho dela um pouco mais harmonioso, mais expressivo. Então, com a ajuda da agulha de tapeçaria, eu vou entrar num ponto qualquer, tomando muito cuidado para pegar realmente o meio do ponto, para não puxar nenhum fio. Vou sair aqui no primeiro alfinetinho. Eita, tá difícil de achar o pontinho, mas pronto, achei, né? Tiro o alfinetinho, deixo aqui uma pontinha para depois eu fazer o arremate, esconder lá para dentro. Passo aqui para o próximo alfinete, saio lá do outro lado, lá no outro pontinho que eu marquei. Faço aqui o outro e volto com a minha agulha onde tudo começou. Eu vou sair num ponto aleatório aqui e depois eu ajusto, tá? Então, deixa eu tirar todos os alfinetes e pronto. Temos aí a sobrancelha, nossa vaquinha de sobrancelha. Ok? Fica bem sutil, bem... Se você quiser uma coisa mais marcada, faça duas carreirinhas, né? 2 voltinhas, tá? Eu vou deixar assim mesmo. E aqui, ó, eu vou só voltar para o mesmo ponto, dar um nozinho nessas 2 pontas e esconder para dentro da cabecinha.
né, para eu cortar o excesso do fio aqui. Ó, dei um nozinho, volto com este fio para dentro da cabecinha só para esconder esse excesso e corto, né? Escondo o nozinho e corto os excessos, tá? Pronto, sobrancelha colocada. Agora sim a gente tem mais uma referência para a gente colocar as orelhas e o chifre. Vou só dar uma ajustadinha aqui, pronto. Vamos agora marcar o local onde vai ficar a orelha, tá? Você vem aqui, olha, no final do olhinho, tá vendo? Aqui em cima, e a partir na carreira de cima, essa carreira que está assim, sem ser utilizada pelo olhinho, mas direcionado, ó, fazendo, deixa eu ver uma forma de falar melhor, né? Ó, eu vou fazer um quadradinho aqui, com os meus alfinetes para ficar mais fácil de você ver, tá vendo? Eu estou aqui no pontinho onde vem o branquinho, mas na carreira onde não está sendo utilizada pelo olho, tá? Então aqui, ó, neste encontro, tá vendo? E a partir daqui, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e marco o espaço. A mesma coisa do outro lado, ó, aqui é o do branquinho, tá vendo? E aqui é a carreira que não está sendo utilizada pelo olho. Onde eles se encontram? Aqui. E aqui a gente vai, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marquei o pontinho. Então, é aqui. Você dá uma olhada assim de cima para ver se eles estão na mesma carreira. No meu caso, eu preciso descer mais uma. Tá. Ó, tá vendo aqui? Estão no mesmo ponto, do lado, um de cada lado. E aqui é onde a gente vai colocar as orelhinhas, tá? Então, com a ajuda de um alfinetinho, você posiciona a orelhinha neste local. Ó, coloquei uma, coloquei a outra, né? Só para segurar aí para você ver como que fica. Ver se realmente está alinhadinha uma com a outra. Olha assim de frente, né? Coloca de frente para você. Olha aí, vê se elas estão alinhadinhas, faz os ajustes necessários e depois é só fazer a costura. Tá? Costurar é pegar uma linha, uma pontinha do ponto da cabecinha e o ponto da orelhinha. E assim você vai fazendo um ponto da cabecinha, um ponto da orelhinha, sem repuxar o fio, de uma forma bem delicada, tá? Aqui eu aconselho realmente a costurar, não colar. Porque como ela não tem tem muito pouco ponto de contato, né? A maior parte dela não tem contato com a cabecinha, então o certo realmente é a gente fazer a costura, tá? Vou costurar as orelhinhas aqui e já volto com você pra gente colocar, né, a outra parte que é o chifrinho. E aqui estão as orelhinhas costuradas. Agora chegou a hora da gente posicionar os chifres, tá? Vou deixar virado assim para cima para você ter uma localização. Tá vendo essa parte aqui onde é mais curvadinha, tem uma parte maior que faz essa curvinha aqui do chifre? A gente vai colocar essa curvinha para dentro. E logo depois da carreira da orelha, tá vendo? Assim, ó. Eu coloquei o meu dedo aqui como referência, né? E a gente vai colocar assim esse chifrinho aqui. Do anel mágico dá 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, tá? Depois da orelha. Assim. Ela não fica em cima da orelhinha, tá vendo? Ela fica do ladinho da orelha e nessa posição aqui, tá? Então, só lembra de colocar um pouquinho de enchimento dentro do chifre para que ele fique realmente no formatinho dele. As curvinhas ficam assim, virada para dentro, né? A gente faz essa curvinha assim, então os aumentos estão aqui, tá vendo? A ponta maior, né? Aqui do chifre vai ficar para dentro da cabecinha. E também agora é só fazer a costura, gente. Não tem segredo, um pontinho do chifre, um pontinho da cabecinha. Lembra? Ó, aqui eu coloquei errado.
Lembra que não é alinhado com a orelhinha, é logo depois da orelha, tá? Então, eu tenho o meu dedinho aqui, ó, para fazer essa medição para você. Da sobrancelha, eu coloquei aqui, deixa eu ver, outro ponto de referência para você costurar. Eu coloquei 1, 2, 3, 4 carreiras para cima da sobrancelha, tá? Alinhado aqui, ó, com o olhinho, tá vendo? Ó, várias referências para você. Depois da orelha, na mesma linha do olhinho aqui em cima, 4 carreiras para cima. Esse aqui tá um pouquinho depois, tá vendo? Ó, daí dá para colocar ele um pouquinho mais para cá, para ficar aqui na direção do olhinho. Agora sim, ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4 carreiras e aqui pronto. É só costurar. Tá? Vou fazer a minha costurinha aqui e já volto com você. E aqui, com o chifrinho colocado, chegou a hora da gente fazer um coradinho nessa menina, né? Eu vou usar aqui blush e um pincelzinho. Vou fazer aqui, ó, dentro da orelhinha um rosadinho, tá? Então, a gente vai pegando de pouquinho para fazer esse rosadinho, para não ficar uma coisa exagerada, né? Então, a gente vai colocando de pouquinho, igual quando a gente faz na gente mesma, a gente não vai passando de pouquinho, né? Ó, passa o pincel no blush, passa o pincel aqui no dedo para dar uma descartada no excesso e vai lá na orelhinha e faz, né, a colocação do blush, tá? Vou colocar aqui embaixo também, na bochechinha, tá? Só como uma forma de deixá-la mais menininha. E pronto, gente. Aqui nós temos a cabeça finalizada, certo? Com todos os adereços, focinho, orelhinha, chifre. Agora, o próximo passo é a gente fazer a colocação da cabeça no corpinho para depois a gente colocar as manchinhas no corpo, tá bom? Então, cabecinha aí finalizada, vamos para os próximos passos, E agora que temos aqui o corpinho e a cabecinha pronta, a gente vai fixar essa cabecinha no corpinho, tá? É opcional, tá, gente? Porque ela pode simplesmente ficar assim, colocar e tirar. Eu vou fixar para você saber como que é feito, porque deixar soltinho a gente já sabe como é que é, né? Então aqui, ó, eu vou tirar um pedaço de fio da mesma cor que eu tô utilizando para fazer o corpinho, tá? Vou cortar um pedaço aqui, deixa eu ver, uns 40 centímetros mais ou menos, 45, porque eu gosto de sobra, tá? Eu não gosto de ficar faltando. Então, eu prefiro tirar um pouquinho a mais, para não ter esse tipo de problema. Vamos lá, ó. Coloquei na agulha de tapeçaria e aqui no pescocinho eu vou pular umas 3 carreirinhas e vou introduzir o meu fio de um lado e passar lá pelo outro, tá? Exatamente a metade dele, ó. Então, você vem aqui, alinha as pontinhas, ajusta aqui, metade para um lado e metade para o outro, tá bom? E assim, a gente vai fazer com uma das pontas um vai e vem aqui no pescocinho, passando por pontos diferentes, tá vendo? Eu tô saindo daqui, esquece essa pontinha aqui por enquanto, tá? Deixa a pontinha do lado de lá. Vamos trabalhar só com uma das pontas, ó. Eu entro de um lado, saio do outro. Lá do outro lado eu entro... Não compreendo. Opa, espera aí só um pouquinho. Pronto. Eu entro, teve interferências aqui, né? Então, aqui, ó, tô desse lado, eu passo por um outro ponto qualquer, tá? Venho pro outro lado. Vou fazer isso umas 3, 4 vezes, tá? Sempre em pontos diferentes, tá? Para aumentar aí o meu ponto de fixação. Feito isso de um lado, eu vou fazer exatamente com a ponta do outro lado. Lembrando que o fio vai sempre continuar no final do lado onde ele começou, tá? Então, ó, tá vendo? Ó, esse fio aqui estava desse lado no começo, eu termino com ele desse lado aqui. Vou fazer a mesma coisa com esse fio, passar umas 3 vezes, um vai e volta em pontos diferentes e eu já retorno aqui com você.
E aqui, depois de fazer o vai e volta, né, com os 2 fios, parei cada um do seu ladinho aqui certinho como começou. Agora a gente vai passar um dos fios por dentro da cabeça, tá? Aqui nesse vão que a gente fez. E sair num ponto aqui atrás da cabecinha, que é um lugar onde depois eu vou colocar uma manchinha, tá? Uma manchinha pretinha, tá bom? Então, a gente vai aqui com um de cada vez, porque eu vou te explicar daqui a pouco, tá? Ó, vou sair aqui mais ou menos atrás da cabecinha dela, tá vendo, ó? Se não for no lugar onde você queira colocar uma manchinha, você só entra aqui e sai no lugar onde você quer realmente deixar a manchinha dela, ó, tá? Tá vendo? Eu só baixei aqui e saí no outro ponto. Bom, fiz isso com um ponto. Com o outro, com um fio, né? Com o outro fio eu vou fazer a mesma coisa, só que eu não vou sair no mesmo ponto, eu vou sair num pontinho do lado. Então, eu vou entrar aqui, para facilitar minha vida, eu vou sair num ponto qualquer aqui em cima, tá? E agora que eu já estou aqui fora, né? Agora eu faço o ajuste no ponto que eu quero sair, ó. Aqui eu vou entrar no mesmo ponto, porque eu quero, ó, sair do lado de onde eu saí com o primeiro fio, tá vendo? O primeiro fio tá aqui, eu quero este ponto, este segundo fio aqui do ladinho dele, tá? No pontinho do lado. Por que a gente não vai fazer no mesmo fio? Porque a gente quer deixar essa cabeça presa, tá? Então, eu vou utilizar essa traminha que tem aqui entre um ponto e outro para me ajudar a segurar esse pescoço no lugar certo. Bom, feito isso, eu vou aqui, ó, puxar os fios, levando o pescoço para dentro, ajustando toda a sobra lá para dentro, ó, tá vendo? Puxei bem aqui, tá, ó, puxei bem. E agora, aqui, eu vou dar o nó, tá? Deixa eu só ver se eu puxei toda a sobra, puxei. Eu vou dar um nozinho aqui com as 2 pontas, tá vendo, ó? Por que que eu quero que fique no lugar onde eu vou fazer uma manchinha? Porque aqui vai ficar uma marca, tá? E eu quero esconder essa marca, tá? Ó, dei um nozinho, vou dar mais um nozinho. E agora, ainda para segurar um pouco mais, eu vou fazer um arrematezinho aqui no pontinho do lado, ó, pego o pontinho do lado, faço um nozinho, tá? Para ajudar a segurar ainda mais o meu pescocinho lá no lugar certo. Opa, escapou da minha agulha. Tá vendo? Feito o nozinho, agora eu vou passar este fio por dentro da cabeça e desfiou. Vamos lá, de novo, vou passar este fio aqui por dentro, deixa eu só cortar essa ponta que tá toda desfiada. Eu passo aqui por dentro, saio num ponto qualquer, só para eu cortar o excesso de fio, tá? Aqui eu corto esse excesso de fio e uma ponta já era. Agora a gente vai tratar a outra ponta da mesma forma. Eu vou fazer um nozinho aqui do lado, num pontinho do lado. Lembrando que aqui eu vou colocar uma manchinha, tá? Você tá perguntando que manchinha, tá? Espera aí que eu já te mostro. Eu tenho uma pronta aqui, eu já mostro pra você. Ó, dei um nozinho, vou dar só mais um para garantir. Entro com esse fio por dentro, saio num lugar qualquer, só para cortar o excesso dele, tá? Tá vendo? Fica uma marquinha aqui, né? Um afundadinho. E como eu não quero esse afundadinho, eu vou fazer uma manchinha, que a gente vai fazer outras várias para colocar no corpinho. E ó, só vou prender aqui com alfinete só para você ver. Pronto, o pescoço tá fixado, né? A gente tem essa mobilidade ainda no pescocinho, ela vira de um lado para o outro. E a marca que a gente tem aqui de fixação tá escondida com a manchinha pretinha, tá bom? Então, é este o processo para a gente fazer a fixação do pescoço, caso você vá fazer. Tá legal? Agora o próximo passo, antes de fazer a manchinha, eu vou fazer o rabinho, tá bom? Com você. Então, vou só limpar a minha mesa aqui, trazer os fios do rabinho e a gente já começa a fazer ele.